É no mínimo complicado, né? Quando uma empresa se diz pró-diversidade, pró-LGBTs, mas ali por debaixo dos panos tá retirando os nossos direitos. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar da Disney e dessa polêmica que tá tendo aí com vários animadores da Disney e com a questão ali de uma lei homofóbica nos Estados Unidos. Primeiro, para você entender essa história, você precisa saber que nos Estados Unidos vários parlamentares estão querendo aprovar um projeto chamado Don't Say Gay. Ou, né, em tradução livre, seria algo como Não Diga Gay, né? Enfim, um nome, assim, bizarro, mas a lei que eles estão querendo aprovar é ainda mais bizarra do que só o nome. Esse projeto de lei visa proibir que escolas sequer reconheçam a existência de pessoas LGBTQIA+. Então, isso implicaria que as escolas não poderiam, por exemplo, falar que, enfim, alguma pessoa é gay, alguma pessoa ali que seja importante para a história não poderia mencionar se essa pessoa for uma pessoa LGBTQIA+, se for gay, lésbica, bissexual, transexual. Escolas não poderiam falar sobre pautas LGBTQIA+, não poderiam reconhecer, por exemplo, grupos de alunos voltados para questões LGBTQIA+, não poderiam também reconhecer o gênero de pessoas trans, já que as escolas não estariam podendo sequer reconhecer a existência de pessoas LGBTQIA+. E o mais bizarro ainda é que esse projeto de lei ainda visa determinar que professores denunciem, né, que professores tirem do armário alunos, alunas, alunes que sejam LGBTQIA+. Então, caso uma pessoa LGBTQIA+, esteja ali dentro de uma escola, né, caso ela estude em uma escola nos Estados Unidos, os professores, caso eles desconfiassem que essa pessoa é LGBTQIA+, eles teriam a obrigação de contar para os pais dessa pessoa, independente dessa pessoa ter ou não previamente contado para os pais, independente dessa pessoa querer ou não que os pais saibam dessa questão dela ser uma pessoa LGBTQIA+. Então, seria um projeto que, além de não reconhecer a existência de pessoas LGBTQIA+, ainda faria com que pessoas LGBTQIA+, fossem tiradas do armário à força para os seus pais, para os seus familiares ou para os seus responsáveis. Isso é extremamente absurdo. Extremamente. E se você está se perguntando aonde entra a Disney nisso, bom, a Disney entra no financiamento para todos os políticos que estão querendo aprovar esse projeto de lei. E sim, eu disse todos. Não é apenas para um ou outro político que está aí querendo articular para que esse projeto de lei seja aprovado, mas sim para todos. Todos. Essa denúncia foi feita por parte de animadores da Disney, né? Pessoas que trabalham ali em animações da Disney começaram a fazer essas denúncias, né? Começaram a trazer a público essas denúncias. E quando essas denúncias começaram a vir a público de que a Disney estaria financiando todos esses políticos, veio também várias declarações de outros animadores da Disney dizendo que a Disney tinha censurado vários personagens LGBTQIA+, das suas produções. Os animadores da Pixar, por exemplo, dos estúdios Pixar, fizeram uma carta onde eles disseram que toda essa censura vinha acontecendo há algum tempo, né? De eles criarem personagens que eram LGBTQIA+, e a Disney censurar esses personagens, seja impedindo a existência deles, ou seja, querendo deixar velado ali que fosse um personagem LGBTQIA+. Isso não teria acontecido apenas com filmes dos estúdios Pixar, mas com filmes de várias outras frentes ali da Disney, né? Da própria marca Disney teriam sofrido esse tipo de censura, inclusive animações que eram só desenhos animados seriados, né? Isso teria acontecido já com vários personagens. O que, inclusive, né, entra aqui num ponto que eu tinha conversado com vocês, que era do filme Encanto, né? Que a gente tem um personagem lá, que é o Camilo, que o Camilo tinha sido apontado por muitas pessoas como sendo um personagem não binário. E no vídeo eu até falava que não tem nada disso sendo apontado no filme, não tem nada disso sendo apontado em entrevista, então provavelmente não era o caso.
Inclusive, se você não viu esse vídeo, você pode vê-lo clicando no card aqui em cima. Mas agora, a minha opinião a respeito do Camilo já mudou um pouco, porque se a gente tem todas essas denúncias de que vários personagens foram censurados, pode ser que o Camilo Encanto tenha sofrido sim alguma censura e que ele tenha sido pensado para ser um personagem de gênero fluido de fato e que, por causa de alguma censura, isso não pudesse ter sido explorado. Lembrando que essas denúncias são por parte dos animadores da Disney, não tem como a gente aferir, mas também não vejo motivo para todos esses animadores fazerem esse tipo de denúncia, né? Se não fosse, enfim, algo que tivesse acontecendo de fato, porque senão eles poderiam só estar se queimando com toda a indústria de animação do mundo, não só da Disney, mas também com os outros estúdios. Diante de todas essas acusações, o Bob Chapek, que é atualmente o CEO da Disney, ele veio a público e deu uma seguinte declaração, abre aspas, entendo a importância que esse assunto tem para nossos funcionários LGBTQIA+. O impacto que a empresa tem na criação de um mundo mais inclusivo é através do conteúdo inspirador que produzimos. Fecha aspas. E ele até então não tinha voltado atrás no financiamento. Ele só tinha tirado o corpo de fora, dizendo que, nós aqui da Disney já fazemos vários conteúdos sobre inclusão, então isso é o suficiente, né? Sendo que por detrás estava ali rolando esse financiamento. Até então, não tem como a gente comprovar que de fato estava rolando esse financiamento, mas ao que tudo indica, estava sim acontecendo esse financiamento para esses políticos, tá? Então, ele não tinha falado sobre isso, ele não tinha voltado atrás no financiamento e só tinha tirado o corpo da empresa fora, né? Só tinha, dado ali uma cartada de representatividade ali, uma representatividade bem pequena, mas tinha dado essa cartada ali e tirado o corpo fora. Mas depois que veio ainda mais a público essas denúncias de censura, depois que mais animadores vieram a público e que de fato saiu a carta da Pixar, que eu falei pra vocês, a carta aberta do estúdio da Pixar falando sobre a censura, e toda a pressão pública foi contra a Disney, né? Porque não tem como você ser uma empresa que se vende como uma empresa representativa e por detrás dos panos você tá fazendo isso. Você tá ali tentando tirar direitos de pessoas LGBTQIA+. Então, diante de toda essa pressão pública, o Bob Chapek, ele voltou atrás no pronunciamento dele, ele deu um novo pronunciamento, meio que ignorando o pronunciamento que ele tinha feito anteriormente, que foi um pronunciamento dessa vez, em que o Bob disse que a empresa, na verdade, estava trabalhando para mudar a ideia de todos esses políticos, né? Então, eles não estavam financiando os políticos que queriam aprovar esse projeto por eles quererem aprovar esse projeto, mas sim que a empresa da Disney estaria ali tentando convencer esses políticos a não votarem a favor desse projeto. Então, seria por isso que estaria financiando todos esses políticos, mas que a intenção deles era de barrar esse projeto, era de fazer com que esse projeto não fosse para frente. Isso foi o que o Bob Chapek disse. Inclusive, eles disseram que estavam ali tentando convencer os senadores da Flórida a de fato vetar essa lei, porque esse projeto já passou na Flórida, tá, gente? Enfim, na Flórida esse absurdo já começou a ser aprovado. Então, eles estariam ali tentando convencer esses senadores a vetarem essa lei, segundo o que o Bob Chapek disse. E além disso, o Bob Chapek prometeu também que a Disney iria doar 5 milhões de dólares para instituições LGBTQIA+, né? E que também iria conversar com o governador da Flórida para tentar ali impedir que essa lei avance mais, né? Para, enfim, tentar vetar essa lei. Ah, e o nome do governador da Flórida é Ron DeSantis. Então, esse teria sido o último pronunciamento, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, que o Bob Chapek teria dado. E aqui a gente precisa pontuar algumas coisas dessa história toda. Primeiro, 5 milhões é muito pouco, né, pra Disney. Gente, a Disney é um conglomerado, é um monopólio. Eles têm muito mais dinheiro para poder financiar instituições LGBTQIA+. 5 milhões de dólares não é nada pra Disney. Eles poderiam fazer, muito mais do que isso. Ainda mais com toda essa polêmica acontecendo, eles poderiam realmente aproveitar esse momento para fazer uma doação de fato generosa para as instituições LGBTQIA+, dos Estados Unidos. E um outro ponto que a gente precisa levantar aqui
é o dessa representação que é uma representação liberal que não muda muito as coisas, né? Porque, ok, representatividade é super importante. Quando a gente vê personagens LGBTQIA+, principalmente em mídias audiovisuais que são voltadas para um público infanto-juvenil, isso traz muita diferença para muitos jovens, né? Isso faz com que muitos jovens LGBTQIA+, se sintam ali normais, né? Se sintam mais pertencentes à sociedade, se sintam ali mais empoderados a poder assumir quem são, a poder sair do armário, a poder ter mais respaldo para viver as suas vidas, além de normalizar a existência de pessoas LGBTQIA+, perante as demais pessoas hétero cisgênero, né? Porque quando a gente normaliza pessoas LGBTQIA+, a gente diminui a violência que pessoas LGBTQIA+, sofrem na sociedade. Então, a representatividade tem um poder muito importante mesmo. Mas quando a gente tiver essa representatividade vindo de uma empresa que por trás ali de tudo, né, que por trás dos panos está tentando ferrar os nossos direitos, não tem como a gente achar que essa representatividade vai ter todo esse aspecto de mudança, porque de que adianta você estar ali promovendo inclusão pelas suas obras, sendo que você está ali por trás tentando tirar os direitos de pessoas LGBTQIA+, tentando minar os direitos de pessoas, de jovens, de adolescentes e de crianças LGBTQIA+, de terem a sua existência respaldada. Quando você está ali financiando um projeto que visa, inclusive, expor essas crianças LGBTQIA+, a possíveis violências, seja dentro da escola ou seja fora da escola, quando visa obrigar os professores a denunciarem crianças LGBTQIA+, para os seus pais. Então, assim, é um projeto de lei aterrador. Não tem como você querer levantar uma bandeira da diversidade quando você faz tudo isso por trás, né? Porque quando a gente vê isso acontecendo, a gente vê apenas uma tentativa de lucrar em cima de pessoas LGBTQIA+, de querer tirar dinheiro de pessoas LGBTQIA+, porque você dá ali uma migalha para que essas pessoas fiquem consumindo ali, né? Fiquem dando dinheiro para esse conglomerado, enquanto esse conglomerado tenta ferrar essas pessoas por trás. Então, assim, querer dizer que o papel da Disney tá no audiovisual quando por trás faz tudo isso é, no mínimo, desonesto. Quando eu digo no mínimo, tô falando no mínimo mesmo, porque teriam muitos outros adjetivos para se usar para poder explanar isso que tem acontecido, né? Para poder explanar essas denúncias que surgiram. E um outro ponto aqui é que como que você quer dizer que você é pró-LGBTQIA+, sendo que você tem censurado personagens LGBTQIA+, sendo que você tem censurado vários animadores, vários roteiristas, vários criadores de personagens na criação de personagens que sejam LGBTQIA+. Uma coisa não é compatível com a outra. Isso realmente é só querer dar algumas mini migalhas ali. E isso é muito representativo do que liberalismo costuma fazer. Porque o liberalismo costuma fazer isso. Eles costumam pegar ali uma causa, cooptar uma causa, para poder capitalizar em cima dessa causa, enquanto eles de fato não se importam com essa causa, ou tentam, inclusive, minar essa causa, né? Enquanto estão lucrando em cima dela. A gente vê isso acontecendo inúmeras vezes, né? De empresas tomando várias narrativas progressistas dessa forma, e a Disney não seria diferente. Volto a dizer, a representatividade que a Disney traz para o audiovisual dela é importante, mas é apenas uma migalha, e ela acaba se tornando irrelevante quando a gente vê toda essa tentativa de poder, toda essa tentativa de minar os nossos direitos, de minar os direitos de pessoas LGBTQIA+, lá nos Estados Unidos. É incompatível, é inconcebível, e é uma prática totalmente comum dentro do liberalismo. Isso que tem acontecido com a Disney é só algo que acontece já com várias outras empresas. É só algo emblemático do que já acontece inúmeras vezes por aí, que muitas vezes as pessoas nem se dão conta de que está acontecendo. Se não tivesse vindo essa denúncia, por exemplo, a gente nem iria saber que a Disney estaria financiando todos esses políticos, a gente não iria saber
que a Disney vinha censurando vários personagens, por mais que já houvesse ali algumas dúvidas a respeito disso, por mais que já houvesse algumas especulações, a gente não tinha nada concreto de que isso de fato estava acontecendo. Ainda mais porque a Disney vinha se mostrando, vinha se vendendo enquanto uma empresa totalmente progressista. E com isso eu tô querendo dizer que você tem que boicotar a Disney? Não, porque boicote é algo muito pessoal seu. Eu já falei sobre isso em um vídeo que eu falava sobre a questão da J.K. Rowling e a transfobia dela, né, e o boicote a Harry Potter. Se você não viu esse vídeo, você pode ver clicando no card aqui em cima, mas eu já falei um pouco a respeito disso, que boicote é algo muito pessoal seu. Até porque, né, quando a gente fala de boicotar a Disney, a gente não tá falando de boicotar só o Mickey, o Pateta, o Donald e as princesas da Disney. A gente tá falando de boicotar a Marvel. A gente tá falando de boicotar Star Wars. A gente tá falando de boicotar tudo aquilo que leva o selo Fox. Eu acabei de estralar o meu dedo. Mas a gente tá falando de boicotar tudo aquilo que leva o selo Fox. Então, assim, seria você não assistir, por exemplo, a série do Chuck, que teve ali no Star Plus. Seria você não assistir mais os filmes do MCU. Seria você não consumir nenhuma animação do MCU também. Seria você não consumir os X-Men que vão entrar agora, né, no MCU. Seria você não consumir nada do que já foi produzido pela Fox. Seria você não consumir nada disso. Nada de Star Wars. Seria você não consumir Mandalorian. Seria você não consumir nenhuma das animações de Star Wars. Seria você não consumir nada disso. Nada de todas essas empresas das quais a Disney ali tem um domínio. E a gente sabe que essas obras, elas são caras para muita gente. A gente sabe que muitas dessas obras ajudaram a formar o caráter de muita gente. Então eu não estou dizendo para você fazer esse boicote. Óbvio que se você quiser fazer esse boicote, vai lá. Vai lá, você tem que fazer aquilo que você está acreditando. Se você acredita que esse boicote é extremamente importante, faça esse boicote. Mas não cobre das outras pessoas que elas façam esse boicote, porque boicote é algo muito pessoal, né? Eu volto a dizer, a Disney é dona de muitas marcas, de muitas empresas, é dona de muito conteúdo audiovisual, é dona de muita coisa da cultura pop para você cobrar que alguém boicote tudo isso. Eu acho que você não pode cobrar isso. Eu não acho nem que você deva cobrar de Harry Potter, mas eu vou fazer um vídeo falando sobre essa questão de Harry Potter depois, tá? Em um outro momento. Daqui a um mês, mais ou menos, eu faço um vídeo falando disso, que vai ser quando a gente vai ter aí o terceiro filme de Animais Fantásticos. Então, eu não tô falando pra você fazer esse boicote, até porque eu não vou fazer esse boicote, porque, nossa, eu não consigo me ver sem estar consumindo as coisas do MCU. Eu não consigo me enxergar sem estar consumindo coisas da Pixar, sem estar consumindo coisas de Star Wars. Eu não consigo me enxergar sem estar consumindo nada disso, né? E também tem que lembrar que não se resume apenas ao CEO da Disney e às decisões, enfim, corporativas da Disney, mas a gente também está falando de uma série de outras pessoas que trabalham ali, de uma série de pessoas que estão ali lutando para poder fazer conteúdos incríveis de todas essas franquias e tudo mais. Então, boicote é algo pessoal. Se você quiser fazer boicote, massa, vai lá, faz, se você acredita nesse boicote. Se você não quiser fazer boicote, também não faça boicote. Mas é importante a gente cobrar, sim, que a Disney mude essas posturas. É importante a gente cobrar que a Disney não financie esses políticos. É importante a gente fazer todas essas cobranças, tá? Você não precisa parar de consumir para você cobrar, a gente não precisa. Então, é importante a gente estar fazendo essa cobrança, mas também não vamos terceirizar tudo isso para os fãs das franquias. Não vamos terceirizar essa culpa para as pessoas que consomem ali os produtos da Disney, porque a culpa não é dessas pessoas, a culpa é do CEO da Disney, a culpa é de algumas pessoas ali dentro da Disney que estão tomando essas decisões, tá? Que estão, inclusive, censurando esses animadores, esses roteiristas. A culpa tá ali. A culpa não tá em quem consome esse tipo de conteúdo, não tá no público. E pronto, vamos aprender a quem direcionar. Mas é importante a gente ter sempre em mente isso, tá? Que dentro de um sistema liberal, que dentro desse liberalismo econômico, nenhuma pauta social vai ser uma pauta que seja
que seja extremamente cara, uma pauta que seja extremamente levada a sério, uma pauta que seja ali de extrema importância para essas corporações. Isso não acontece. Corporações, quando elas fazem alguma coisa de representatividade, elas estão fazendo porque aquilo vai ter algum retorno para elas, tá? Dentro de um sistema liberal, a gente não pode achar que vai ter alguma revolução, a gente não pode achar que vai ter alguma valorização de fato de movimento social. Não estou dizendo que não existam empresas que de fato não tenham essa valorização. Não estou dizendo que não existam empresas que não levem a sério esses movimentos sociais, né? Que não levem a sério pessoas LGBTQIA+, que não levem feminismo a sério, que não levem pautas antirracistas a sério. Não estou dizendo que não existam empresas que não levem essas pautas a sério. O que eu estou dizendo é que não dá para a gente esperar de corporações que essas pautas sejam levadas a sério. Isso não existe, tá? Isso não existe num sistema liberal. Não existe mesmo. Então é importante a gente pegar esse caso da Disney e lembrar disso, a gente ter isso como emblemático. Que a gente tem que se lembrar que dentro de um sistema liberal, a gente não vai ter revolução acontecendo, a gente não vai ter as nossas demandas sendo levadas com a seriedade que elas deveriam ser. Bom, isso é o que eu tinha para dizer a respeito desse assunto específico. Eu espero muito que essa lei não vá para frente, eu espero muito que o governador da Flórida volte atrás nela e que essa lei não se expanda pelo restante dos Estados Unidos, porque é uma lei absurda, retrógrada, violenta demais, tanto com o corpo docente quanto o corpo discente das escolas dos Estados Unidos. Então, eu espero muito que isso não vá para frente. Mas eu quero saber o que você tem a dizer de tudo isso, então comenta aí embaixo o que você acha. Não se esquece também de dar aquele like, porque isso ajuda muito a disseminar o Transmissão pelo YouTube. E também, se você tiver a oportunidade de se tornar membro, torne-se membro daqui da Transmissão, porque assim você ajuda muito ao canal continuar se mantendo. Então, torne-se membro. Você também tem acesso a uns emojis exclusivos das minhas gatas. Você também vai ter ali acesso a lives exclusivas para a gente poder decidir temas do canal. E também o seu nome pode aparecer aqui do lado. Também não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.